Bom dia, amados. Nessa terceira manhã de domingo da nossa Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe você, membro da Igreja de Vilar Carioca, membro da nossa congregação e você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar sobre um coração compreensivo e nada mais como exemplo bíblico, como lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 28, que fala sobre Salomão, quando ele pede a Deus as suas vamos dizer assim, mão poderosa do Senhor sobre as suas petições. Você abre a sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. É uma leitura longa, e você vai dar um pause e vai fazer a leitura, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 28. Saboreie a leitura bem devagar, dá uma pausa no vídeo e depois você volta para a nossa lição de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 28, ok? Já fez a leitura? Mantenha a Bíblia aberta. Lá no verso de número 5, ele diz assim: pede-me o que queres que eu te dê. Diz assim o grande rei Salomão. Deus ao grande rei Salomão. E o filho de Davi pediu um coração compreensivo. Está lá no verso de número 9. Ele não pediu os dons mais elevados, nem o que seu pai teria pedido, lá no Salmo 27, verso 4, que ele queria a construção do templo. Queria morar na casa do Senhor, né? O resto da vida. Salomão pediu coisas valiosas: perspicácia, bom senso, entendimento, a capacidade de compreender as pessoas, compreender as situações, sabedoria prática para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, na leitura que você fez. E lemos, essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, no verso de número 10. Discernimento é o que precisamos ter e buscar biblicamente de acordo com as nossas vidas e a nossa intimidade com Deus. Por que buscar um coração entendido? Por que buscar entendimento da palavra? As razões de Salomão para querer discernimento ainda são válidas. As responsabilidades deles eram pesadas. Teu servo está no meio do teu povo grande, tão numeroso, que se não pode contar, quem poderia julgar a este grande povo? Verso 8 e verso 9. Ele estava ciente de suas limitações pessoais. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Verso de número 7. Conforme ilustrado no caso dos bebês das duas mulheres, no verso 16 até o verso 28, Salomão ele precisava tomar decisões a respeito de assuntos desconcertantes e até mesmo complexos, assuntos difíceis. É diferente na sua vida? Você não precisa também tomar decisões sobre assuntos complexos, assuntos bem difíceis de serem resolvidos, né? De modo semelhante, os líderes cristãos e os membros das igrejas cumprem responsabilidades importantes em situações pastorais complicadas, situações de vida complicada, conscientes de sua própria incapacidade. Como sabemos, quando podemos fazer concessões e quando devemos permanecer firmes. Porque às vezes nós fazemos concessões e vem muitas pedras. Às vezes nós nos mantemos firmes e vem muitas pedras. Às vezes fazemos concessões e somos agraciados. Às vezes nos mantemos firmes e somos agraciados. Qual é o momento certo de fazer uma coisa ou outra? É bem complicado. Como discernirmos em um caso específico, quando ocorreu por causa do pecado, e como por causa de uma ignorância, ignorância aqui é uma falta de entendimento sobre alguma coisa, não é falta de inteligência, tá? Ignorância é falta de entendimento sobre alguma coisa. Como podemos encontrar as pessoas onde elas estão e trazê-las para onde a palavra de Deus deseja? Todo crente precisa de entendimento, precisa de discernimento. Ou como pai, ou no lugar de trabalho, ou na vida, na igreja, é um bom começo, é admitir essa necessidade. Não somos senhores do saber. Precisamos e carecemos de entendimento da palavra de Deus, iluminação do Senhor. Tenha cuidado com a pessoa que não tem dúvidas sobre si mesma.
Provérbios 28, verso 26. Temos que ter muito cuidado. Tem um teólogo chamado Matthew Henry, de vários comentários bíblicos. Ele diz o seguinte: Absalão, que era tolo, quis ser juiz por conta própria. Salomão, que era sábio, tremeu ante a sua incumbência e duvidou que estivesse preparado para desempenhá-la. Como podemos obter o coração entendido? Um dos meus professores de teologia, ele costumava começar o ano letivo com uma advertência a respeito das limitações do currículo. Ele dizia assim: rapazes, podemos ensinar grego a uma pessoa, mas não podemos lhe ensinar discernimento sobre o grego. E é verdade. Algumas pessoas são dotadas com perspicácia, enquanto outras deixam uma trilha de danos em seu caminho. Sentimentos magoados, mal entendidos, ofensas, Elas não pretendiam isso, mas é a maneira como elas são. Não importa quais sejam nossos dons naturais, todos podemos obter mais discernimento. Mas como? A palavra de Deus diz assim lá em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á. A oferta de Deus a Salomão não foi exclusiva. Você também pode pedir a Deus e Ele vai te dar, na medida que Ele quiser te dar, à vontade que Ele tiver te dar. Ele quis dar para Salomão e Ele deu. Tiago é mais específico, ele diz assim lá em Tiago 1,5: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, eu sei que você está completando o verso junto comigo, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Devemos orar ao nosso Pai Celestial pedindo-lhe grande medida de discernimento, a fim de que trabalhemos mais eficazmente com as pessoas e com as nossas vidas. A Bíblia, ela nos fornece muito senso comum, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Provérbios 2, verso 6. A seção das Escrituras, escrita como literatura de sabedoria, tem esse título apropriadamente. É um cristão que assimila de modo regular o livro de Provérbios. Cresce especificamente ou especialmente por meio de uma fonte de tesouros e de perspicácia prática. Temos que ter professores valiosos. A experiência da nossa ou a dos outros é um professor valioso. Nos ensina. Para aqueles que estão dispostos a aprender dela, suas lições podem ser severas, erros cometidos e sofrimentos a serem suportados, mas são singularmente valiosas. Algumas das pessoas de mais discernimento que já conheci sofreram provações, em algum grau no passado. É o tempo de provação, tornou-as mais sábias. Também podemos aprender muito por ouvir. As palavras traduzidas coração compreensivo significam um coração que tem a capacidade de ouvir. Você é um bom ouvinte? Aqueles que não têm discernimento raramente o são. Eles são muito absorvidos por si mesmos para ouvir a outros com atenção. Tem um filósofo estoico bem antigo, lembrando Igor? Filosofia, que se chama Zenão. Achei ele, Zenão. Ele não era cristão, mas também não era um tolo. Ele dizia assim: temos 2 ouvidos e uma boca. Eu sei que você já ouviu esse ditado de alguma forma, mas de forma diferente. Temos 2 ouvidos e uma boca, ele disse, para que ouçamos 2 vezes mais do que falamos. Talvez o caminho mais proveitoso para obter discernimento é colocar-se no lugar da outra pessoa. Este foi a maneira como Salomão chegou à brilhante solução no caso dos 2 bebês. Um morto e o outro vivo. Você leu. Que difícil julgamento, não? Mas ele se colocou no lugar da mãe verdadeira.
aí ele soube julgar. Até que ele assumiu imaginariamente o lugar da mãe, aí ele soube julgar de forma correta. Isso é sabedoria, discernimento. O lugar do outro. Esse é o caminho que nos leva a um coração compreensivo, que nos capacita a cumprir eficazmente as nossas responsabilidades como chefe de família, como homem de Deus, mulher do Senhor, temente ao Senhor, no trabalho da obra da igreja, no reino do Senhor. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Esse é o modo como desenvolvemos discernimento frequentemente e chamamos de regra áurea, como diz Lucas capítulo 6, verso de número 31. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. É proveitoso porque, em efeito, é uma substituição. E a substituição é o âmago da realidade eterna. É uma força restauradora e libertadora, porque se molda naquele que tomou o meu lugar, naquele que tomou o nosso lugar. Gálatas 2, verso 20. O Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Igreja em harmonia com a palavra. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Amém?